Todo pecuarista sabe, mas não custa lembrar. A vacinação contra a brucelose em bovinos é obrigatória e deve ser realizada em fêmeas de 3 a 8 meses de idade. Mas uma questão tem atrapalhado os planos aí de muitos produtores rurais. A vacina B19, que é a indicada para essa imunização, está em falta no mercado. Vamos saber então os riscos dessa doença e se há alguma vacina alternativa disponível com o médico veterinário e colunista do canal AgroMais, o Marcos Rezende. Marcos, muito bom dia primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Agromanhã, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia aos amigos do agronegócio. Boa sexta-feira para todos nós. Boa sexta-feira, Marcos. Bom, vamos por partes, então. Primeiro vamos refrescar a memória aí da nossa audiência em relação à brucelose. Dá uma pincelada para a gente que doença é essa, como ela age, quais os prejuízos que ela pode causar, enfim, dá essa refrescada na memória da nossa audiência, por gentileza, em relação à brucelose. Felipe, a brucelose é uma zoonose, ou seja, uma doença que acontece nos animais, mas que também pode ser transmitida e acometer os seres humanos. É uma doença que afeta o trato reprodutivo dos animais, provocando aborto e podendo provocar mortes também, mas principalmente perdas produtivas. Porque as fêmeas e os machos eles acabam sendo contaminantes, transmitindo para as fêmeas no momento da fecundação, da cobertura, do cruzamento, né? As fêmeas, inicialmente, elas abortam os seus bezerros, os seus fetos, né? Mas depois de um certo tempo, ela cria uma resistência e começa a parir aqueles bezerros ainda fraquinhos, muitas vezes sem pelos, com alguma dificuldade. Mas aí é que entra o problema, Felipe. Porque a partir do momento que eu tenho uma vaca positiva no pasto e ela aborta ou ela vem a parir, ela acaba sendo um contaminante para todo o restante do rebanho. Para isso, existem medidas que estão sendo trabalhadas há muito tempo que obrigam a vacinação das fêmeas entre 3 e 8 meses de idade e a eliminação dos animais que são positivos da propriedade. O Brasil evoluiu muito nesses últimos anos em relação à brucelose, em relação ao controle. Nós temos fazendas que são livres dessa doença, estamos evoluindo, precisamos evoluir ainda mais, e é por isso toda essa atenção nossa para esse momento para o qual a gente passa agora com essa escassez de vacina. Agora, a vacinação, como eu comentei ali, você também disse, ela é recomendada, então, obrigatória, na verdade, né, para os animais, para as fêmeas, né, de 3 a 8 meses de idade. Existe algum motivo para essa vacinação específica, aí, essa recomendação específica para essa idade de 3 a 8 meses de idade, só para fêmeas também? Sim, Felipe, sim. É uma questão de tropismo, ou seja, de predileção da brucela, ou seja, da bactéria provocadora da doença, por alguns órgãos reprodutivos, por estruturas reprodutivas. Nós vacinamos somente as fêmeas, porque se nós vacinarmos os machos, eles poderão dar um falso positivo para o resto da sua vida. E as fêmeas é que são o grande problema. Por quê? Porque elas que vão ter o aborto, elas vão ter as perdas reprodutivas. A vacinação entre 3 e 8 meses de vida dos animais, sendo o ponto ótimo aos 5 meses, ela é feita porque é nesse período que a vacina provoca a melhor resposta imunológica, sem a possibilidade de provocar um falso positivo. Mas aí, Felipe, nesse ponto aí de 3 a 8 meses, que é somente uma dose da vacina, ela é a obrigatória. A vacinação é obrigatória. O produtor ainda tem a opção, e eu recomendo para todos, de fazer a vacinação com a cepa RB51, que é uma cepa rugosa, que eu digo que deve ser feito nas fêmeas de 2 ou mais anos de vida. Você faz ali 2, 3, 4 doses e o animal fica protegido. Porque a brucelose, Felipe, é uma doença na qual o animal tem somente uma chance de ficar protegido se a gente fizer só a B19. Então, faz a B19 entre 3 e 8 meses de idade e a minha recomendação, que é obrigatória, e a minha recomendação faz a optativa aí, lá com 2 anos, com a RB51, depois com 36 meses faz ela de novo, que aí você vai garantir o seu rebanho protegido, suas vacas protegidas dessa doença. Muito bem, são as doses de reforço, digamos assim, nessa recomendação. Pelo que a gente tem escutado, a vacina B19, que é essa recomendada aí para os animais, para as fêmeas jovens aí até 8 meses de idade, ela está em falta em algumas regiões do país, né, Marcos?
Pelo que você tem escutado, existe alguma alternativa? Porque, como a gente disse, essa B19 seria a mais recomendada para essa fase. Mas existe alguma outra vacina, alguma outra recomendação para poder substituir essa B19 ou não? Felipe, a cepa B19, ela é a vacina para de 3 a 8 meses de idade. Legalmente, segundo recomendações do Ministério, nós não podemos fazer outra vacina. Só que, curiosamente, está em falta essa vacina. Eu tenho sido bastante procurado por amigos de diversos lugares do Brasil. É todo o Brasil, meu Felipe. Ela está em falta do Rio Grande do Sul ao Pará. Ela está escassa, né? Ela existe, mas a conta-gotas. Então, muita gente procurando, porque o nosso rebanho precisa ser vacinado e tem essa faixa aí de se vacinar, de 3 a 8 meses. Passou disso, você já tem que procurar a Secretaria de Defesa Agropecuária. E são as secretarias de Defesa Agropecuária, particularmente a Depará, lá no estado do Pará, que identificou esse problema e criou como alternativa no estado do Pará, eu não tenho conhecimento de outras secretarias de Agricultura, mas lá no estado do Pará, ela está autorizando a vacinação das bezerras de 3 a 8 meses de idade com a vacina RB51, que é a cepa rugosa, que é recomendada para fêmeas adultas. Mas, graças à escassez de vacina, a falta de vacinas lá no estado, a Depará está autorizando a vacinação com a RB51, seguindo todo um protocolo que a Depará determinou para essa medida de emergência. Bom, e pelo que você tem escutado, conversado aí com esses produtores, dá para entender o porquê está faltando essa vacina? Porque, assim, o poder público exige dos produtores rurais uma imunização, mas não há imunizante, então o que pode estar acontecendo para essa falta de vacina, Marcos? Felipe, eu falo que a atividade agropecuária, o agronegócio, é das atividades mais complexas que existem, porque a gente está sujeito desde insegurança jurídica, clima e agora falta de um produto de utilização obrigatória. Então, é curioso, é risível, mas também preocupante. Por quê? Porque o produtor precisa fazer e tem esse range de tempo para fazer. Bom, por que está faltando essa vacina? Isso é fácil, Felipe. Um dos grandes produtores de vacina B19 deixou de produzir essa vacina por questões de mercado. Achou que era desinteressante, não vou mais produzir essa vacina. Ok, mas o que acontece? Um outro laboratório, um outro fabricante que poderia suprir a diminuição de produção desse laboratório que deixou de produzir, ele fez uma ampliação de fábrica, fez uma reestruturação que ainda não recebeu aval do Ministério da Agricultura. E quem está pagando o pato por essa letargia do Ministério da Agricultura em aprovar, em exigir as modificações, se assim houver, né, desse laboratório, é o produtor rural. Os outros laboratórios, produtores de vacina, que produzem aqui ou importam, estão importando a todo vapor, estão produzindo a todo vapor, mas ainda assim não é suficiente para atender a demanda do mercado, Felipe. E o que acontece com isso? O volume de vacinas diminui, o produtor fica à mercê de chegar a vacina na sua loja agropecuária, enquanto isso ele pode perder a janela de vacinação dos seus animais, que é bastante preocupante, Felipe. Pois é, a gente vai, inclusive, aqui, Marcos, conversar um pouco mais de perto aí com algumas secretarias de alguns estados para saber como é que está essa situação e saber quais são as recomendações de fato para trazer aqui essas informações para a nossa audiência, porque, como você disse, existe uma recomendação lá no Pará, especificamente para o estado do Pará, para o uso daquela outra vacina, mas no restante do país não há, então, outras recomendações oficiais por enquanto. Então, a gente vai aqui atrás das secretarias e saber como é que está a situação em outros estados, porque é de fato uma questão muito sensível e importante, porque existe uma janela específica, como você disse, e essa janela precisa ser cumprida, senão as consequências para o animal ali, para o rebanho, pode acarretar em prejuízos, né, Marcos? Enfim, só para a gente amarrar então aqui, para não deixar escapar nenhum detalhe, dá uma pincelada em relação ao que o produtor deve fazer para deixar a propriedade, o rebanho ali protegido, não deixar os animais desprotegidos. É manter a sanidade dos animais sempre vacinados, então, né? Exatamente, Felipe. Brucelose, o produtor ele precisa, em todo momento, ele precisa se antecipar. Mas agora, particularmente, tem animais, tem fêmeas entre 3 e 8 meses de idade. Não espera chegar aos 8 meses para procurar vacina. Já vai até a sua loja agropecuária da sua confiança, faz a sua reserva, porque essa vacina está chegando.
mas a demanda é tanta, Felipe, que a vacina está chegando e já sendo vendida, já sendo entregue para quem encomendou. Então, procura a loja agropecuária. Segundo ponto, se você já está lá com animais de 7 a 8 meses, ou seja, já no final dessa janela de tempo, o que você deve fazer? Procure a Secretaria de Defesa Agropecuária do seu estado para pegar as orientações e alternativas para que você não fique à margem da lei, à margem das recomendações sanitárias para o seu rebanho. Esse é o momento da gente buscar ajuda de quem pode nos ajudar. E quem pode ajudar o produtor rural nesse momento são as lojas agropecuárias e, principalmente, as secretarias de defesa agropecuária dos estados onde o produtor está instalado. Muito bem, Marcos, sempre muito didático aqui nas nossas conversas para trazer essas informações importantes para a nossa audiência. Eu queria agradecer demais a sua participação com a gente mais uma vez aqui no Agromanhã. Desejar a você um ótimo fim de semana. Semana que vem a gente volta com um novo assunto. Marcos. Eu que agradeço, Felipe. Até semana que vem. Valeu.